humanos, tudo bem com vocês? Meu nome é Marta, hoje a gente vai bater um papo muito legal sobre o nosso maravilhoso reino vegetal, tá? Na realidade, essa nossa primeira entrada aí no reino vegetal, nós vamos discutir um pouquinho sobre o que, gente? Sobre os grupos que formam esse reino vegetal, né? Então isso daqui é a nossa área da botânica, que estuda especificamente o que? Taxonomia vegetal. O que significa isso? De que maneira que estes grupos são classificados e quais são os critérios de classificação que eu utilizo para quê, gente? Para que eu possa falar desses organismos do reino vegetal. Tudo bem? Nós temos aí, na botânica, várias subdivisões. Então, a gente tem a botânica, que a gente vai falar agora, que é de taxonomia, identificação. Aí, depois a gente vai discutir sobre fisiologia e depois a gente vai discutir sobre a parte toda de reprodução. É muito bacana aí o que a gente vai discutir daqui para frente, tá? Bom, primeiro de tudo, nós temos que entender um pouquinho assim. Se eu estou falando de reino, né? Então, eu tenho o quê? Reino, filo, classe, ordem, gênero, família e as espécies, tá? Então, o que a gente faz? Nós vamos ver no reino vegetal quais são os primeiros grandes filos vegetais e depois esses filos são divididos bonitinhos aí nos seus grupos, tá bom? Quais são os grandes grupos de vegetais? Primeiro nós temos as briófitas. Gente, isso aqui tudo é sugestão de nome para filho, ó, briófita, que bonitinho, né? Depois nós temos quem, gente? Depois nós temos as pteridófitas, certo? Depois nós temos as gimnospermas, certo? E por último, top de linha, as angiospermas. Gente, olha só. O que será ou quais são os critérios que eu utilizo para poder separar os grupos em briófita, pteridófita, gimnosperma e angiosperma? Esse que é o que eu falo, é a grande pergunta que a gente se faz, né? Então eu sempre brinco aí que a gente faz um cabidinho para saber o que, gente? Pergunta: quais são os critérios que eu uso para poder dividir briófita, pteridófita, gimnosperma e angiosperma? Quando nós estávamos falando de animais, o que nós tínhamos? Nós tínhamos assim, ó, os animais são divididos em vertebrados, invertebrados, aqueles que têm notocordos, que não têm, não é isso? E esse povo aqui, gente, como é que eu faço para poder identificar, diferenciar esse desse? E quem são eles, né? Eu acho que isso é mais bacana. Quem é que é? Briófita é o quê? Pteridófita é o quê? Gimnosperma é o quê? Quem é esse povo, tá? Bom, as briófitas, gente, só para lembrar um pouquinho, quem são elas? São aqueles musgos verdinhos, bonitinhos, igual essa imagem que vocês estão vendo aí de musgo, tá? Que vocês já viram muitas vezes, já caíram porque escorregou neles, etc, tá? Pteridófita, gente, quem é? A mais conhecidona é a samambaia, né? Que casa de vó não tem uma samambaia, certo? Então, essas samambaias que são os vegetais mais comuns aí das pteridófitas, mas nós temos outras também que a gente vai falar mais pra frente. Gimnospermas, gente, quem são elas? As gimnospermas são os pinheiros, né? Então, quem que já não viu lá na noite de Natal um pinheirinho de Natal cheio de bolinhas e tal? Esses pinheiros são gimnospermas. E angiospermas, quem são, gente? As angiospermas são as mais conhecidonas, porque a maior parte do que nós comemos na nossa dieta diária é angiosperma, né? Então, se você falar arroz, feijão, lentilha, ervilha, alface, tomate, laranja, mamão, banana, tudo isso é angiosperma. Então, vocês conhecem muito bem, tá? Agora, quais foram os critérios estabelecidos para que eu pudesse fazer o quê? Dividir briófita, botar ela no lugarzinho dela, pteridófita no dela, gimnosperma e angiospermas. Então, é isso que a gente vai discutir um pouquinho hoje, bem rapidamente,
e depois os grupos separadamente. Tudo bem? Seres, então olha lá. A minha pergunta era essa, né? Quais são os critérios que a gente utiliza para fazer a diferenciação dos grandes grupos vegetais? Então, um dos critérios extremamente importantes são o quê? Presença ou ausência destes órgãos vegetais, tá? E se você recordar, né, daqui do nosso cabidinho de informações, se você recordar quais são os órgãos vegetais que existem. Primeiro, gente, isso daqui é aquela coisa lá do ensino fundamental, hein? Primeiro nós temos o quê? Raiz, todo mundo lembra. Depois nós temos caule, todo mundo lembra. Depois nós temos folha, que todo mundo lembra, tá bom? Aí, gente, estes três aqui estão diretamente ligados a quê? Ligados aos processos todos de sobrevivência desse vegetal, né? Quem retira água e minerais, quem é que faz o transporte de tudo isso e quem é que realiza os processos de fotossíntese, tá? Aí, amores da minha vida, olha só, além desses, nós temos aqueles que estão diretamente relacionados aos processos de reprodução, tá? Então, quais são os órgãos que estão relacionados ao processo de reprodução? A flor, o fruto e a semente. Certo? Então, olhem só, nós vamos fazer, né, foi criado um critério, né, de classificação para o reino vegetal de acordo com presença e ausência dessas estruturas aqui, tá? Além disso, nós temos que pensar no seguinte, né, que nós temos o que nós chamamos também de vasos condutores. Certo? E estes vasos condutores, eles também são um dos critérios utilizados para que nós possamos fazer a separação dos grandes grupos do reino vegetal. Combinado assim? Então, olha lá. Critérios que a gente vai usar: presença ou ausência de vasos condutores. Que mais? Estruturas de raiz, caule e folha, né? Se existe folha verdadeira, caule verdadeira, etc., ou raiz. E para o processo de reprodução, se eu vou ter flor, se eu não tenho flor, se eu tenho fruto, se eu não tenho fruto, se eu tenho semente, se eu não tenho semente, tá? Ou se eu vou usar um outro mecanismo para reprodução, como, por exemplo, os esporos, né? Porque aqui, gente, no reino vegetal, nós também temos vegetais que se reproduzem utilizando um processo todo de formação de esporos, tá? Então, olha só, botei um monte de informações aí para vocês, né? Agora a gente tem que organizar essas informações, tá? Nós vamos ver daqueles 4 grupinhos, briófita, pteridófita, gimnosperma e angiosperma, nós vamos ver daqueles grupos como é que eu organizo esses grupos a partir desses critérios que eu botei aqui na lousa para vocês. Então, a gente tem que fazer o quê? A gente tem que ir lá e verificar cada um deles para a gente poder visualizar isso, beleza? Seres, coloquei 2 nomes novos para vocês aqui, né? Olha que nome bonito. Criptógamas e fanerógamas, né? Então, o que significa isso? Que no reino vegetal, tá? Eu tenho os primeiros grupos, né, que a gente coloca aí como filos, tá? Aí bem técnico agora, que são o filo das criptógamas e o filo das fanerógamas. O que significa isso, gente? Criptógama é aquele que está escondendo o seu aparelho reprodutor, onde você tem uma reprodução por esporos, tá? Então, tem toda uma coisa diferenciada aqui com as criptógamas quando nós relacionamos isso ao processo de reprodução, tá? Cripto, que significa o quê, gente? Escondido, né? E esse gamos, que vem do quê, gente? De aparelho reprodutor, tá? Fanerógamas, gente, quem são essas? São aqueles que têm o seu aparelho reprodutor visível, tá? Tá lá mostrando para todo mundo, né? E que nós vamos ter aqui quem, gente?
grãos de pólen, que a gente não tinha falado nesse grupo aqui. Então, lembra quando eu falei para vocês de critérios, tá? Lembra que eu coloquei para vocês agora há pouquinho que um dos critérios era o quê, gente? A questão da reprodução. Então, o primeiro critério principal que nós temos aqui é como são os processos de reprodução. Então, no caso das criptógamas, eu tenho o quê, gente? Eu tenho um processo todo de formação de esporos, um processo todo das estruturas serem mais escondidinhas e quem são esses grupos vegetais? São as briófitas e são as pteridófitas, certo? Estes são os dois grupos vegetais pertencentes às criptógamas. O que acontece numa escala de evolução? Esse povo aqui é o povo mais antigão, tá? Esses são aqueles bem antigos que estavam lá no momento em que as plantas efetivamente estavam saindo da água e vindo para o ambiente terrestre, que a gente vai falar ainda de adaptação, tá? Essas criptógamas, que são as briófitas e pteridófitas, elas têm um processo de reprodução com esporos, né? Os esporângios, os gametângios, tá? Então, que a gente vai conhecer um pouquinho quando eu falar de cada uma delas, tá bom? E as fanerógamas, quem são esses seres aqui, né? São os outros grupos, as gimnospermas, certo? E as angiospermas, certo? O que significa isso? Que este povo aqui é a primeira vez que nós vamos ouvir falar em grão de pólen, tá? É a primeira vez que a gente vai ouvir falar em ovário, certo? Isso sim, para os vegetais. É a primeira vez que a gente vai falar deste grão de pólen como sendo o quê, gente? Como sendo uma estrutura que vai abrigar internamente as células reprodutoras desses organismos aqui, tá? Então, as fanerógamas, elas já vão ter o quê, gente? Já vão ter uma estrutura, tá? Que vai ser ou uma flor bem bonitona, que é o caso das angiospermas, que elas já têm flor, tá? E as gimnospermas que têm o estróbilo como estrutura para mostrar o aparelho reprodutor, tá bom? Então, olha que aqui eu tenho um monte de novidade e um monte de sugestão de nome para filho, né? Que bonitinho, estróbilo, cadê você, né? Então, é uma sugestão de nome para filho. Então, vejam lá, as gimnospermas que já têm grão de pólen, já tem ovário, já tem uma estrutura que não é uma flor, daquelas que a gente conhece por aí, mas que estão, né, já muito mais evoluídas do que esse povo aqui que não tinha todas essas estruturas, tá? Então, primeira subdivisão para que eu possa ter esses dois grupos aqui, criptógamas e fanerógamas, tá? Então, criptógamas eu tenho briófita, pteridófita, com o quê? Com aparelhos reprodutores escondidinhos, com a formação do quê, gente? De esporângios e gametângios e um ciclo muito interessante de reprodução. Fanerógama, gente, já são aqueles vegetais que têm uma flor, né, uma estrutura em que eu tenho um órgão reprodutor muito mais evidente e que eu vou ter a primeira vez falando aí de grão de pólen, de ovário e formação então de um estróbilo que abriga isso e de uma flor que abriga isso, tá? Agora vamos ver as outras estruturas para que eu possa diferenciar os grupos, esses 4 grupos aqui, tá bom? Seres, olhem só, este quadrinho maravilhoso que a gente fez aqui para vocês é para vocês fazerem um print da tela e colar lá na sua geladeira, tá? Porque isso daqui é o que vai especificar cada grupo vegetal direitinho. Combinado assim? Então vamos lá. Eu separei por órgãos, né? Então eu tenho os vasos condutores, as raízes, caule, folha, flor, fruto e semente. E pelos grupos, né? Nós sabemos que criptógamas, que são aquelas antigonas, fanerógamas, as mais moderninhas, tá? Bom, vamos lá então.
vasos condutores. Se eu falar de briófita, gente, briófita não possui vasos condutores. Ó, eu tenho um não aqui na minha tabela, né? Não possui vasos condutores. Quem é que tem vaso condutor? Pteridófita tem, gimnosperma tem, angiosperma tem. Aí, por conta disso, esses três grupos aqui, representados pelas pteridófitas, angiospermas e gimnospermas, esses três grupos, eles formam um grande grupo que nós chamamos de traqueófitas. Tudo bem? Então, gente, quando eu falar de vaso condutor, eu vou ter o quê? Briófita que não possui, pteridófita, gimnosperma e angiosperma que possuem. Por conta disso, esses três aqui fazem parte de um grande grupo chamado de traqueófitas. As pteridófitas são as primeiras a possuírem os vasos condutores. Então, elas são aí o que está inaugurando no reino vegetal vaso condutor, beleza? Vamos lá dar uma olhadinha. Raiz, gente. Como a briófita não tem vaso condutor, ela não tem raiz, mas ela tem alguma coisa que substitui a raiz, que nós chamamos de radícula, certo? É uma raiz, sim, que tem a mesma função de absorção de sais, mas como não tem vaso condutor, é chamada de radícula. Caule, elas não têm caule, então elas têm uma estrutura que nós chamamos de caulíolo, tá? Tem a mesma função do caule, mas como não tem vaso condutor, tá? Folha, gente, também não tem folha, mas ela tem uma estrutura chamada de folíolo, tá? Que tem a mesma função da folha, mas como tem vaso condutor. Flor, não tem mesmo de jeito nenhum. Fruto, não tem mesmo de jeito nenhum. Semente, não tem mesmo de jeito nenhum, tá? Então, coitadinha das briófitas, elas não têm nada, né? Mas elas são muito importantes, que a gente vai ver mais na frente. Vamos lá. Pteridófita, gente, tem raiz? Sim, ela já possui raiz. Tem caule? Sim, ela já possui caule. Tem folha? Sim, ela já possui folha, tá? Tem flor? Não. Tem fruto? Não. Tem semente? Não, tá? Então, pteridófita, embora ela seja uma traqueófita, ela não tem flor, não tem fruto e não tem semente. Vamos lá, continuando. Gimnosperma, gente, tem raiz? Sim, tem vaso condutor, tem raiz, tem caule, tem folha, tem flor. Ela tem, na realidade, aqui, ao invés de flor, a gente bota o nominho aqui, que é um estróbilo, como eu já tinha falado para vocês, tá? Tem fruto? Não. Tem semente? Sim. Tudo bem? Por último, quem é que nós temos, gente? As angiospermas, que elas são top de linha, né? Então, se fosse um carro, era aquele que tinha todos os opcionais, tá? Tem vaso condutor, sim. Tem raiz, tem caule, tem folha, tem flor, tem fruto e tem semente, certo? Gente, esse quadrinho, ele é o quadrinho que vai ajudar vocês a entenderem um pouquinho como que é o jeitão do reino vegetal e como é que eu faço essa taxonomia, ou seja, que critérios que eu utilizei para separar esses grupos aqui e quais são os grandes grupões, tá? Então, não esqueçam jamais isso daqui. Não esqueçam que eu utilizei duas coisas para classificar. O que foi, gente? A parte de reprodução e depois os órgãos que esse vegetal tem, certo? Então, isso aqui vocês não podem esquecer jamais neste planeta. Gravem isso, façam um print da tela, colhem na geladeira, estudem direitinho, que vocês vão se dar super bem, tá bom? Gente, por enquanto é só neste momento, tá? E a gente se vê por aí. Um beijo no coração de todos. Tchau, tchau!